para os estudantes do curso de pedagogia e vamos disponibilizar também para os colegas do projeto EJA em Movimento, que acessam as atividades no canal do YouTube que nós temos. Nós temos um canal do YouTube do projeto EJA em Movimento, onde lá, quem por acaso nunca foi, por favor, vá lá, se inscreva. Todas as atividades do projeto EJA em Movimento, pelo menos do ano passado para cá, estão lá registradas, a grande maioria das atividades, né, que a gente disponibiliza para colaborar naquilo que a gente chama de projeto de autoformação dos professores de EJA que se articulam em torno do nosso projeto, tá bom? Então, com vocês, Priscila Santos. Priscila, fique à vontade, querida. Obrigado. Bom, queria começar agradecendo, Alessandro, pelo convite. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. A educação matemática é uma área que tem muitas questões, né? Muita gente que tem más lembranças, né, de aprender matemática. Então, para mim é muito importante falar disso e tentar desconstruir isso, ainda mais pensando em alunos de pedagogia, estudantes de pedagogia, que vão ensinar matemática e que quanto mais os professores gostam da matéria, mais fácil é que seus alunos gostem também. Então, eu agradeço muito estar aqui, é um prazer e uma honra. Como disse o Alessandro, minha ideia é justamente essa, falar por volta de uns 45 minutos, para que a gente tenha tempo para conversar e para discutir. Eu preparei uma apresentação mais para eu não me perder do que por qualquer outro motivo. Então, eu vou compartilhar ela aqui e aí a gente começa. Vocês estão vendo? Sim. Sim, então, tá bom. Então, obrigada. Então, bom, como disse o Alessandro, quando eu fui convidada e estava conversando com ele sobre a proposta do que falar, eu decidi contar um pouquinho sobre os projetos interdisciplinares que a gente tem feito na escola que eu trabalho e sobre como a matemática aparece dentro desses projetos e como eu tenho trabalhado a matemática dentro desses projetos. Eu dividi a minha fala em 5 partes, né? Então, eu vou começar contando um pouquinho sobre mim, sobre o contexto no qual eu dou aula, depois falar um pouquinho sobre os projetos, como eles estão organizados. Aí eu quero dar 2 exemplos, e é bem nesses exemplos que eu vou começar a falar mais sobre como eu penso matemática, quais são as questões que eu vejo, as preocupações que eu tenho, e eu quero terminar com alguns desafios que estão sempre comigo, assim, que ainda, sei lá, ou tenho caminhos que eu não acho que estão tão bons, ou coisas que eu acho que eu sempre tenho que prestar atenção, algumas reflexões finais. Então, bom, meu contexto. Então, eu tenho como primeira formação a graduação em Física, e o mestrado e doutorado em Ciências. E eu acho importante falar sobre isso, porque eu acho que isso traz uma forma diferente de ver a matemática, né? Então, o físico, ele aprende muita matemática, ele gosta muito de matemática, mas ele tem uma relação com a matemática muito diferente da dos matemáticos. A matemática na física, ela serve como uma ferramenta para a compreensão de fenômenos e para outras coisas, né? E a matemática, para os matemáticos, ela tem menos esse lugar de ferramenta e mais um fim em si próprio. Então, eu penso que o fato de eu ter feito faculdade de Física e de eu gostar muito de ciência, ser muito curiosa com relação a ciências de forma geral, então, assim, meu mestrado e meu doutorado, eles foram de Física aplicada em Ciências Biológicas, em Medicina. Então, eu acho que traz uma predisposição a querer trabalhar interdisciplinarmente, né? E eu acho que isso molda minha forma de trabalhar, mesmo quando eu não estou fazendo projetos interdisciplinares, porque eu gosto de estar na interação com outras disciplinas e com outros assuntos. A segunda coisa que eu acho que molda muito a minha forma de dar aula foi a minha primeira experiência como professora. Eu fui professora de uma escola de ensino regular, né, que é das crianças, em ensino fundamental 2, e era uma escola democrática, aqui no estado de São Paulo. Então, eu moro na cidade de São Paulo, né, e era uma escola que fica numa cidade próxima à cidade de São Paulo, na cidade de Cotia,
E nessa escola, que tinha a educação democrática como norte, eu aprendi a trabalhar de uma forma onde as crianças e os jovens com quem eu trabalhava, eles eram pessoas que tinham muitas escolhas na escola. Então, eles ajudavam a gente a escolher as regras de convivência por meio de assembleias, eles tinham sempre que poder escolher parte das coisas que a gente ia estudar, então, de várias formas diferentes, ou você fazia um projeto e eles tinham algum espaço de escolha dentro desse projeto, ou então a gente oferecia disciplinas eletivas diferentes e cada um podia escolher a disciplina eletiva que queria cursar dentro, sei lá, 5 opções. Eles tinham um projeto pessoal, onde cada um desenvolvia o seu próprio projeto. Então, isso foi trazendo para mim uma vivência, primeiro de aprender uma coisa que eu acho muito difícil, que eu acho um grande desafio, que é trabalhar numa sala onde as pessoas não estão todas estudando exatamente a mesma coisa, elas se aprofundam em coisas diferentes dentro de um mesmo tema. E o segundo, que é a questão da autonomia e do respeito às trajetórias e interesses individuais, né? E estar sempre atenta a formas de fazer isso dentro das minhas aulas, dentro dos meus projetos, dentro das coisas que eu proponho para os alunos. Tanto no sentido de o que eles querem aprender, sobre também como a gente vai fazer isso, que formas que a gente vai usar, que assuntos que a gente quer conversar, e mesmo em coisas como avaliação e o método mesmo, assim, deles poderem participar nas regras, em tudo que eles, em tudo que for possível, porque na educação com as crianças isso é importante, porque eu acho que ninguém aprende a ser democrático sem viver a democracia, sem estar nela o tempo todo e lidar com os desafios e com as dificuldades que a gente tem nela. Na educação de adultos, eu não vejo nada que faça mais sentido do que a autonomia deles, tanto em muitas escolhas. Os adultos, eles muitas vezes eles sabem o que eles querem, assim como as crianças, né? Eles sabem o que eles querem. Então, se a gente passa como professor o tempo todo tomando as rédeas, definindo as coisas, a gente muitas vezes não dá conta de compreender o que cada um quer, de dar vazão para os desejos diferentes que os alunos têm, e eu acho isso muito importante dentro do processo de educação. Então, sobre mim, acho que essas são questões que moldam muito a minha forma de trabalhar e muito a forma como eu trabalho matemática. Mas, para além disso, o meu contexto tem a escola na qual eu trabalho, né? Então, como eu disse, eu sou professora na cidade de São Paulo, eu trabalho numa escola urbana, num bairro nobre da cidade, e a escola que eu trabalho, ela é uma escola que, durante o dia, ela tem ensino regular, e à noite ela tem a educação de jovens e adultos, e tem também 2 cursos técnicos. Nessa escola, a gente tem, durante a noite, né, no horário da noite, de dia ela é uma escola privada, tá? Então, de dia ela tem alunos pagantes, e de noite os alunos são bolsistas, que estudam de graça na escola, e eles são, muitas vezes, migrantes, que trabalham em casas ou em condomínios na região, porque é uma região nobre da cidade, e os alunos que eu tenho, muitas vezes, eles são de situações de bastante vulnerabilidade, então, muitas vezes eles não moram exatamente próximo à escola, mas muitos deles trabalham lá, e trabalham como trabalhadoras domésticas, caseiros, profissionais de beleza, babás, cuidadoras e cuidadores de idosos, zeladores, jardineiros e comércios ali da região. E isso eu acho muito importante, porque pensar na EJA sem pensar no trabalho como uma identidade dessas pessoas, eu acho que é uma falha, né? Então, saber o que as pessoas trabalham, saber a condição de imigrantes dela é muito importante para que eu esteja sempre atenta aos saberes deles, às vivências deles, às trajetórias deles e pensar como isso pode entrar nas minhas aulas. Para além disso, ainda com relação ao contexto, a minha escola é organizada em um ciclo de alfabetização, que a gente chama de ciclo 1, os ciclos 2 e 3, que são os ciclos de ensino fundamental, eu trabalho no ciclo 3, e o ensino médio. E, então, assim, são 6 semestres de alfabetização, 6 semestres de Fundo 2 e mais 4 semestres de ensino médio.
E como eu disse, eu trabalho no ciclo 3, então eu pego os alunos que estão há 1 ano e meio de se formarem no fundamental e acompanho eles até a formatura. São os últimos 3 semestres do ensino fundamental, que a gente chama de fases 7, 8 e 9. E bom, antes da pandemia, a gente era uma escola organizada em disciplinas. Os alunos das fases 7 e 8 tinham português, matemática, ciência, geografia e história, e os da fase 9, para além dessas disciplinas, eles tinham disciplina de inglês também. E as noites, elas eram organizadas em 2 disciplinas por noite. Então, a gente tinha sempre 3 professores numa noite, que eram do ciclo 3, e a gente ia se dividindo nas disciplinas. Então, eu dava, sei lá, na primeira metade da noite aula de matemática numa turma, e na segunda metade da noite eles tinham, por exemplo, aula de geografia, eu ia para outra turma, e assim a gente ia. Aulas disciplinares separadas. E a gente tinha temas norteadores, que eram temas que podiam ser usados para contextualizar as coisas que a gente fazia, que a gente desenvolvia um ou outro projeto, mas que eles não eram obrigatórios para que a gente pensasse a contextualização e o que a gente ia fazer. Então, eles eram norteadores, mas não obrigatórios para a gente. Então, o que acontecia muitas vezes é que parte do semestre a gente trabalhava dentro do tema daquela fase, daquele semestre, e a outra parte do semestre a gente fazia outras coisas não relacionadas ao tema. Inclusive porque tinha, dentro desse ciclo que eu trabalho, uma crença muito grande de que se a gente passar o semestre todo no mesmo tema, os alunos vão cansar, eles vão querer outras coisas, e então a gente fazia esse equilíbrio. E aí veio a pandemia. Na pandemia a gente teve que se organizar completamente, assim, o primeiro semestre foi muito difícil, a gente estava entendendo o que a gente estava fazendo, aos poucos a gente foi mudando e a gente chegou numa forma de se organizar, onde a gente tem 3 encontros semanais, síncronos ainda, a gente não voltou para a escola presencial, muitos dos nossos alunos são alunos de risco, então a gente se manteve até agora, desde março do ano passado até agora, só com encontros virtuais. E esses encontros, eles acontecem de segunda, quarta e sexta, são encontros de 2 horas, e hoje em dia a gente trabalha nesses encontros apenas com os projetos interdisciplinares o semestre inteiro. Esses encontros são feitos no Zap, então a gente tem um grupo de WhatsApp da sala, e a gente trabalha no grupo de WhatsApp mesmo, a gente não faz encontros de vídeo, na grande maioria dos... Isso, estou falando do ciclo 3, tá? Os outros ciclos da escola, eles têm dinâmicas, às vezes, um pouco diferentes dessas que eu estou contando. Essas são as específicas do Fundo 2, de forma geral, ele é bem parecido ao ciclo 2 com 3. E aí a gente trabalha muito no grupo de WhatsApp e a gente tem, eventualmente, encontros virtuais com vídeos para coisas muito específicas. Bom, e aí nas outras noites, nas noites de terças e quintas, a gente faz outras atividades com os alunos, como algumas aulas especiais, específicas, por exemplo, sobre Covid, algum tema que a gente sinta que tem aqui, que esteja muito latente e que não possa ser abrangido dentro do projeto, né, não pode ser incorporado dentro do projeto, ou então a gente faz atendimentos individuais para alguns alunos que a gente sente que podem se beneficiar, tanto com um olhar mais próximo relacionados ao que eles estão aprendendo, quanto também com questões sobre como se organizar em casa para estudar. Às vezes as casas são muito pequenas, com muita gente, os estudantes não têm um lugar adequado para estudar, então a gente vai usando esses momentos de encontros individuais para ajudá-los a pensar em formas de se organizar. E, bom, os projetos interdisciplinares da gente. A gente está organizando esses projetos em 3 etapas. Então, a gente tem uma primeira etapa, que é uma etapa onde a gente verifica quais são os conhecimentos prévios e os interesses que os estudantes têm sobre aquele tema que a gente colocou para o projeto interdisciplinar. Em seguida, a gente tem um momento de aprofundamento, como segunda etapa, e a terceira etapa é uma etapa de ação. E aí, os professores, eles estão organizados em duplas, então são as mesmas duplas o semestre todo, então a gente tem um primeiro momento logo no início do semestre, onde a gente faz são algumas semanas que antecedem o projeto interdisciplinar. Então a gente começa com uma chegada, com algumas atividades de reconhecimento daquele grupo, coisas assim, e depois a gente começa o projeto interdisciplinar. E aí, a partir do momento que a gente começa o projeto, então, eu passo, por exemplo, eu e o professor de artes, eu que sou professor de matemática, professor de artes, um mês numa turma,
e nesse mês eu não entro nas outras. E aí os outros professores, as outras duplas estarão nas outras turmas. Então a gente organizou as duplas com matemática, com artes numa turma e com inglês em outra, e com o professor de tecnologia na terceira turma. Ciência está sempre com história e geografia está sempre com português. E essas etapas, né, então, sei lá, se matemática acontece na primeira etapa, vamos supor, na fase 7, então como foi o semestre passado? Na fase 7, eu estava na primeira etapa, na fase 8, eu estava na terceira etapa, e na fase 9, eu estava na segunda etapa, na etapa de aprofundamento. Então, eu vou passar pelas turmas diferentes, por etapas diferentes do projeto. E aí eu vou trabalhar a matemática, ou as coisas que a gente pensou para o projeto, naquela etapa, meio que independentemente do fato de eu ser a professora de matemática ou a professora de português e assim por diante. E os professores a gente vai se organizando desta forma. E as nossas aulas, elas estão, como eu disse, pelo Zap, então a gente trabalha muito com mensagem de texto, mensagem de voz, imagens e alguns pequenos vídeos, ou vídeos gravados pela gente, ou vídeos do YouTube, mas sempre vídeos curtos que não ocupem muito tempo dessas 2 horas de encontro, assim, vídeos realmente curtos, 4, 5 minutos, coisas assim. E a gente tem um caderno impresso, que é um caderno que a gente usa como apoio pedagógico. Ele não é um caderno para a gente seguir o semestre todo, não é uma apostila que a gente vai lá e vai seguindo as tarefas, mas ele tem lá alguns textos, algumas coisas que a gente usa como apoio para desenvolver o projeto. E a gente trabalha por temas geradores dentro desse projeto. Então, essas aqui são as capas dos cadernos impressos que a gente teve no último semestre. A fase 7, que é a primeira fase que eu pego, ela trabalha com um tema que é alimentação e cultura. A fase 8, ela trabalha com um tema que a gente chama de viver na cidade, né, que está envolto nesse projeto Vozes Urbanas. E a fase 9 trabalha com o projeto Gênero, onde a gente discute gênero e sexualidade. E aí, aqui, a minha ideia é apresentar uma sequência didática da fase 7 e uma sequência didática da fase 9, e a partir disso eu ir trazendo as minhas considerações sobre a matemática e o projeto interdisciplinar, e mostrando como é que eu fui fazendo. Então, bom, na fase 7, eu entrei no semestre passado nessa fase da primeira etapa do projeto, que é a etapa de conhecimentos prévios e interesses. Foram 4 semanas, onde eu trabalhei com o professor de artes, e a gente fez o seguinte percurso. A gente começou conversando sobre os estranhamentos que os alunos tinham, como muitos deles são migrantes, então que estranhamentos que eles tiveram quando eles chegaram em São Paulo para comer, ou mesmo quem viajou para outros lugares, que coisas diferentes que sentiu de estranhamentos. E a gente, a partir disso, entrevistou um ex-aluno da nossa escola, que ele é uma pessoa que nasceu na Guiné, e morou no Brasil e atualmente mora no Japão. Depois disso, os alunos eles foram apresentados a um projeto fotográfico que chama Hungry Planet, que é um projeto onde os fotógrafos eles tiravam fotos das famílias com a alimentação deles, eu não me engano se era de uma semana ou um mês, e das diferentes famílias pelo mundo com aquelas coisas que eles comiam, e também sobre feiras livres. E a gente discutiu questões sobre xenofobia, fake news e cultura alimentar. E, por último, a gente entrou na questão da cultura alimentar brasileira. Então, a gente fez uma trajetória sobre alimentação e cultura, alimentação é cultura, e aí a gente entrou na cultura alimentar brasileira. Então, o que é a cultura alimentar brasileira? E essa foi o percurso desse primeiro momento de conhecimentos prévios e interesses dos alunos. E aí, de tudo isso, o que eu quero fazer aqui é falar só dessa última parte, mostrar uma sequência didática dessa última parte, onde a gente fala sobre a cultura alimentar brasileira. E onde eu usei um texto da revista Piauí como base, que está nesse caderno impresso, e a gente produziu um mural alimentar da turma. Então, era uma sequência didática de 5 encontros, onde no primeiro eu tinha o objetivo de trazer um questionamento sobre o que eles comiam, né? Então, se a gente tem uma cultura alimentar que é brasileira, o que estes alunos comem para a gente tentar identificar a cultura alimentar brasileira a partir disso. Aí eu trouxe esse texto nos 2 encontros seguintes, que chama O Novo Cardápio Brasileiro, que é um texto da onde eles discutem as mudanças que aconteceram
na alimentação do brasileiro nos últimos 15 anos. E eu terminei trazendo uma discussão muito matemática sobre as diferentes formas de representar a informação a partir das coisas que a gente tinha feito antes. E é esse percurso que eu quero falar para vocês agora. Então, no primeiro encontro, que eu chamei de O que a gente come, a ideia era que eles fizessem, era pedido, né, no caderno impresso, que eles fizessem uma lista com os 5 alimentos mais consumidos por cada um, e aí eles foram contando quais eram esses alimentos, e eu fui fazendo uma anotação sobre as coisas que apareciam, que eles falavam que eles comiam. E a partir disso a gente foi pensando sobre a cultura alimentar brasileira. E aí eu trouxe a música do Zeca Pagodinho, que é aquela música Caviar, onde ele vai discutir a diferença de alimentação entre o rico e o pobre, para a gente discutir, porque a conversa estava muito voltada para o que se come em diferentes lugares do Brasil, por conta lá do começo do projeto, onde eu falava assim, bom, mas o que os migrantes acharam estranho quando chegaram aqui? Então, além das diferenças regionais, a gente foi percebendo, a partir da música, que existem outras diferenças culturais que não são só as regionais, quando a gente fala de alimentação. E aí eu pedi, como atividade para eles, desse primeiro encontro, que eles fotografassem um alimento que eles consumiam com bastante frequência, e que a gente ia fazer um mural alimentar a partir desses alimentos. E aí lá no final da sequência eu vou mostrar o que aconteceu. E aí a ideia é que eles mandassem essas fotos para mim. E aí eu falei assim, faz isso com cuidado, para fazer uma foto bonita, porque a gente vai fazer um mural alimentar com isso, a gente vai mostrar o nosso mural alimentar. Bom, depois disso, eu passei a discutir com eles esse texto da Piauí, que chama O Novo Cardápio Brasileiro. E aí, eu começo a trazer algumas das questões de matemática que eu acho interessante de falar aqui. Então, por exemplo, a Conceição Fonseca, professora da UFMG, que é uma das grandes referências em educação matemática e EJA, ela traz muito forte nos objetivos da educação matemática dentro da escola, ou de qualquer disciplina dentro de uma escola de EJA, a ideia de que as disciplinas elas estão lá para favorecer o letramento e a alfabetização daquele indivíduo. Então, a matemática, ela também vai servir ao letramento dos jovens e adultos que estão na escola. Então, para além de trabalhar com as questões da matemática que foram trabalhadas, eu tomo um cuidado muito grande da gente trabalhar o vocabulário. Então, dentro dessa reportagem, a gente trabalhava com a questão da POF. Então, o que é a POF? A POF é a Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, que traz dados. Então, a gente vai trabalhando a matemática, mas ao mesmo tempo trabalhando esse vocabulário. Então, conhecer o IBGE, conhecer a POF, saber o que são essas pesquisas. Trabalhar, então, outros vocabulários que apareceram durante essa reportagem. Produtos alimentícios ultraprocessados, produto industrializado, alimento de origem animal, e tudo isso foi sendo trabalhado durante a sequência e foi retomado nas etapas seguintes do projeto. E, para além disso, um trabalho que também faz essa intermediação da matemática com as linguagens tem a ver com a forma como a gente colocou as informações no caderno impresso. Então, a gente pegou a reportagem que estava na internet e a gente estruturou ela de uma forma onde ela sempre tivesse um número do gráfico, né, um título, um texto etiqueta, uma ilustração e o texto explicativo nessa ordem. E a partir disso, eu vou trabalhando um pouquinho, assim, muito levemente, a ideia de padrão, né? Então, eles entenderem que, quando eles abriram aquilo, eles têm um padrão que eles podem olhar. Então, eu sei que aquilo é coisa de cima, é o número do gráfico, eu sei identificar o que é o título, o que é o texto etiqueta, o que é uma ilustração que fala sobre aquele texto que eu vou ler, e o que é o texto com a informação de dados sobre aquela pesquisa. E a gente foi fazendo isso com todos os textos. Bom, com a leitura, eu fui pedindo para eles fazerem algumas interpretações. Então, eu trazia uma dessas imagens por vez, e a gente fazia essa discussão sobre o que aquela imagem estava falando. Então, a primeira imagem que eu trouxe para eles é essa que está do lado direito da tela de vocês, que é a fruta é comida de rico. E os alunos, eles ficaram muito revoltados com essa ideia de fruta é comida de rico, porque eles falaram assim, não, mas a gente come fruta, a gente come muita fruta. E os dados da reportagem traziam o morango como exemplo. E o morango, na verdade, é o exemplo mais extremo. Se a gente pegar outras frutas, elas não são, a diferença não é tão grande quanto o morango. Como a ideia era mostrar as discrepâncias, a reportagem da Piauí fez essa escolha de trazer o morango. E aí,
eles interpretaram isso como falando assim, rico come bem e pobre come mal. E aí eu trouxe esse outro gráfico, então assim, eu fui trazendo os gráficos fora de ordem, na ordem conforme a discussão foi acontecendo. Daí eu trouxe esse outro gráfico, que era um gráfico anterior, que falava assim, bom, os ricos, eles comem 4 vezes mais comida ultraprocessada. Então, eles comem mais fruta, mas eles também comem mais comida ultraprocessada, que os alunos já identificam como sendo uma comida de má qualidade. E aí a gente foi percebendo que as coisas são mais complexas do que falar que um come bem e o outro come mal. E então, a partir disso, a gente nas aulas discutiu fez uma conversa sobre cada uma dessas imagens, essas informações, e aí no caderno impresso tinha algumas atividades para eles fazerem sozinhos, depois a gente discutindo. Então, questões que tinham no caderno impresso. Qual gráfico chamou mais sua atenção e por que esse gráfico chama a sua atenção? E quando eu faço essa pergunta, é uma forma de eu entender como é que está a leitura de gráfico dele, como é que está a leitura de infográfico dele, sem eu fazer uma pergunta objetiva, onde ele vai ter que achar a informação que eu quero. Então, eu faço uma pergunta que é mais aberta, que não tem uma única resposta que é certa, e, ao mesmo tempo, eu consigo identificar como é que vai a leitura de gráfico e de infográfico desse aluno, como é que ele está fazendo para identificar informações quantitativas dentro de um texto. E eu acho isso muito importante, porque um dos grandes problemas que a gente tem com a matemática é essa ideia de que a matemática tem uma única resposta correta. E ela só tem uma única resposta correta quando a pergunta que a gente faz é uma pergunta fechada. Se eu faço uma pergunta aberta, eu consigo mudar esse paradigma da matemática, e isso não sou só eu, tá? Eu aprendi a fazer isso com outras pessoas, tá? Isso não é uma ideia minha. Mas a ideia de que a gente mudando as perguntas, a gente deixa de ter uma única resposta certa, e isso é muito importante. Porque a ideia de que as pessoas não são boas em matemática e que elas falham na matemática tem muito a ver com essa ideia de que só tem um jeito de chegar na solução, só tem uma resposta que é certa. E isso tira a criatividade das pessoas, faz com que elas não possam usar os seus conhecimentos e a sua forma de ver o mundo para resolver um problema matemático. Então, quando a gente muda a pergunta para que as respostas sejam respostas abertas, onde cada um tem a sua forma de chegar nela, você faz com que as pessoas se sintam mais capazes e com menos medo de errar para fazer as atividades de matemática. E aí, além disso, eu perguntava também, então, eu pedia para que eles escolhessem, e aí a gente volta naquelas questões de pensar qual que é o interesse de cada um, né? Então, eu pedia para que eles escolhessem um único gráfico, um único infográfico, e fizessem uma análise, aí sim, então, qual que é o título desse infográfico, qual que é o assunto que ele trata, de que modo o gráfico está relacionado com as desigualdades sociais presentes na sociedade brasileira, e aí, considerando tudo que foi trabalhado, né, a partir desses gráficos todos, dessas informações todas, se eles achavam que a alimentação do brasileiro estava mais saudável ou estava pior na comparação desses últimos 15 anos. E aí, então, a gente termina esses encontros 2 e 3, e eu passo a mostrar para eles as fotos que eu recebi com o mural alimentar deles. E aí, uma das coisas que eu percebo é que eles muitas vezes não seguiram a minha comanda de colocar aquela comida que eles mais consomem, mas eles queriam mostrar certas comidas. Então, assim, a quantidade de frutas que eu recebo, pratos de frutas, porque aquele primeiro gráfico foi muito impactante de falar que rico come mais fruta do que pobre, e eles querendo mostrar que eles comiam fruta, para mim é muito impactante, mas ele também serve para a gente entender a forma como eles se alimentam e a forma como eles estão lidando com as informações. Então, se a gente pensar que essa primeira etapa era uma etapa onde eu queria saber o que eles sabiam, o que eles se interessavam, não importa que o prato que eles escolheram fotografar não é o prato que eles comem com frequência, mas observar essas fotos e perceber a quantidade de frutas que aparecem, a quantidade de comidas que são consideradas saudáveis aparecem, me traz uma informação de que a preocupação que eles têm de discutir sobre alimentação saudável, por exemplo. E aí, o que a gente fez, então eu mostrei para eles esse mural, a gente conversou sobre as coisas que apareciam nesse mural, as impressões que eles tinham sobre as alimentações que eles trouxeram, e a partir disso, a gente fez um gráfico.
A gente fez um gráfico contabilizando em quantas fotos apareciam alimentos industrializados, em quantas fotos apareciam grãos e farinhas, em quantas fotos apareciam legumes, verduras e frutas, em quantas fotos apareciam comidas de origem animal. De novo, trabalhando o vocabulário, mas também tentando transformar aquela informação visual numa informação quantitativa e trabalhando a questão da matemática. E aí, para terminar, eu trouxe para eles uma nuvem de palavras, que é uma forma da gente representar proporcionalmente uma informação, com aquela lista das comidas que eles falavam que eles comiam com maior frequência lá na primeira aula. E aí eles olharam e falaram assim, mas professora, esse gráfico, essas fotos do mural, eles não condizem, não parece com nessa nuvem de palavras que a gente está vendo. Na nuvem de palavras não dá a sensação de que a gente come tão saudável quando a gente olha essa foto e quando a gente olha esse gráfico. E a partir disso, a gente fez uma discussão sobre como cada tipo de forma de mostrar dados, de mostrar informações, a gente vai deixar alguma coisa muito visível e alguma coisa escondida. E isso é intrínseco da gente de visualizar a informação. Não existe uma forma da gente visualizar tudo daquela informação. O que a gente faz é escolher o que a gente vai deixar mais visível e o que a gente vai deixar se perder ou a gente vai conscientemente esconder. Então, quando a gente escolhe o tipo de gráfico que a gente faz, quando a gente escolhe o eixo que a gente usa, quando a gente escolhe o tipo de forma como que a gente vai mostrar os dados, a gente está deixando alguma coisa muito, muito visível e deixando alguma coisa escondida. E isso era uma coisa que eu achava muito importante eles entenderem, porque a gente lida com gráficos e com informações o tempo todo. E todo gráfico tem alguma informação escondida e todo gráfico tem alguém tentando convencer a gente de alguma coisa. E mais importante do que entender o gráfico é a gente entender o que está por trás desse gráfico, né? Do que estão tentando nos convencer. Eu tive um professor na faculdade que ele sempre falava que todo texto tem contexto e tem pretexto. E que a gente sempre tem que pensar em que contexto esse texto foi feito e qual que era o pretexto dele. E essa era uma forma de discutir isso, que é uma questão muito matemática, dentro dessa gama de informações quantitativas que a gente tem o tempo todo passando pela nossa vida. Então, a partir dessa pequena sequência de 5 aulas, a gente trabalhou muito o tratamento da informação, a gente fez leitura e produção de gráfico, a gente fez leitura de infográfico, a gente trabalhou com porcentagem e com proporção, a gente discutiu uma coisa que eu acho muito importante toda vez que a gente trabalha com o tratamento da informação, que é falar quem que fez esse gráfico, né? Então, quem que pegou esses dados? No caso, era o IBGE e a revista Piauí que transformou isso naquele tipo de informação. Então, o IBGE fez uma grande pesquisa, a revista Piauí escolheu algumas coisas para poder olhar, e aquilo que a gente estava vendo era o resultado dessa pesquisa com essa escolha de dados. Então, de quando são esses dados? Era uma pesquisa de 2018, onde pegavam dados comparavam dados de 2003 com 2018, e sobre quem esses dados falavam, o da revista Piauí e os deles, né, porque a gente tinha também no final dados que falavam sobre eles próprios. Então, fazer eu acho que quando a gente trabalha tratamento de informação, além da gente pensar em como é que a gente faz a interpretação dos dados, a gente precisa falar de quem são os dados, de quando são os dados e sobre quem esses dados falam, né? E essa sequência, quando a gente pensa na finalidade da matemática dentro dela, eu trago duas referências que são muito importantes para mim, que é, de novo, a Conceição, então, contribuir para o desenvolvimento de habilidade de leitura e escrita, né, para o letramento, e também o Alex Kovismosi, que é um professor da Unesp, aqui de São Paulo, que ele fala da compreensão da matemática como ferramenta para a compreensão tanto de questões sociais globais ou das próprias comunidades. A matemática ela tem que estar a serviço da gente compreender o mundo, ela não pode ser um fim em si mesma. E aí, eu queria contar muito rapidamente, como é que esse projeto ele continua. Então, depois que eu saí, a gente termina, né? Então, depois que eu mostrei a gente terminou com essa sequência de discutindo os dados, eu saí dessa turma, entrou a professora de História e o professor de Ciências, e eles fizeram um aprofundamento fazendo um vídeo glossário sobre alimentos, onde os alunos, cada um
escolhiam um alimento para estudar a respeito e fazer uma espécie de um verbete tipo verbete de dicionário, num áudio, escolhendo imagens, e a gente transformou isso em vídeos, e depois eu posso pôr aqui o link para vocês, porque isso está no YouTube, para quem quiser ver esses vídeos glossários e a forma como os alunos foram construindo os verbetes sobre alimentos. E aí tem desde coisas do tipo verbete sobre ultraprocessados, como tem verbete sobre punks, verbete sobre... em semestres diferentes, às vezes aparece sobre a questão do light, a questão do diet. Então, cada um escolhe o verbete que quer trabalhar, porque tem a ver com aquilo que eles querem estudar e querem se aprofundar. E, por último, quando o professor de história, a professora de história e o professor de ciência saíram, entrou o professor de geografia e a professora de português. E aí, eles foram trabalhar a questão das poesias e das memórias alimentares e a questão da roça e da cidade, e a partir disso os alunos fizeram um livro de poemas, com poemas próprios, e poemas que falam sobre a memória deles, sobre plantas, frutas e outros alimentos. E aí eu também posso pôr esse livro aqui, porque ele é um livro digital, eu ponho para vocês mais para frente. Mas eu estou contando porque eu fiquei muito orgulhosa sobre esses projetos, esses produtos que eles foram fazendo ao longo desse projeto. E aí, então, queria contar também um pouquinho sobre o projeto que a gente fez na fase 9, que é o projeto que fala sobre gênero, que a gente trabalha sobre gênero e sexualidade. E aí, no projeto gênero, eu entrei na etapa de aprofundamento junto com a professora de inglês. E nesse projeto, a gente trabalha, a gente fez uma sequência também de 4 semanas, onde a gente falava primeiro de estereótipos de gênero, principalmente usando o inglês para isso. Depois a gente falava, porque daí ela trabalhava a questão de doctor, que em inglês não tem gênero, né? Doctor é tanto para mulher quanto para homem, é a mesma palavra, e que em português a gente vai falar médica ou médico, doutora ou doutor, né? Então, enfermeira ou enfermeiro, e que nurse também não tem masculino e feminino, então a gente ia falando um pouco disso, e a partir disso a gente constrói a ideia de estereótipo de gênero, de trabalho de mulher, trabalho de homem, o que eles pensam sobre esse tipo de coisa. Depois, a gente vai falando do cuidado, a gente passou a falar do cuidado não remunerado e da desigualdade de gênero. E aí, essa turma especificamente tinha um viés muito forte na questão de soluções individuais para os problemas de desigualdade de gênero e do cuidado não remunerado, então a gente traz a questão das soluções coletivas. E o que eu quero mostrar é a sequência sobre cuidado não remunerado, que a gente fez, que é uma sequência que também trabalha com uma reportagem, e a partir dela a gente traz informações. E aí, de novo, quando a gente trabalha com a reportagem, eu entro de novo nesse objetivo que a Conceição traz, que é o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita e habilidades para o letramento, né? Então, o fato de eu ser professora de matemática não me exime da responsabilidade de trabalhar a leitura e a escrita e o desenvolvimento das habilidades, das competências leitoras dos alunos. E óbvio que eu preciso de ajuda para fazer isso, mas por isso que eu falo com a minha professora de português, eu falo com a minha coordenadora, para que a gente consiga pensar nessas estratégias, elas me ajudem a pensar essas estratégias. Então, a minha nessa sequência didática era uma sequência de 4 encontros. O primeiro encontro, a gente vai falando, eu trazia uma música para a gente falar da naturalização, do cuidado como tarefa feminina. Depois a gente fala, eu trago uma reportagem do IBGE para falar sobre mercado de trabalho e desigualdade de gênero, e aí eu começo a encaminhar a questão das soluções coletivas no 4º encontro para a gente entrar na última semana. E aí, bom, então eu começo a sequência trazendo a música Vá Morar com o Diabo, que é uma música do Riachão, muito famosa na voz da Cássia Eller, onde é um cara reclamando que a sua companheira não quer fazer nada em casa. E aí eu vou trazer, os alunos, meus alunos, eles têm num primeiro momento, o primeiro ímpeto deles é falar, nossa, mas essa mulher não quer fazer nada, ela quer viver no bem bom. E aí, a partir de algumas perguntas, isso vai sendo problematizado, né? Então, de quantos personagens essa música fala, o que é possível saber sobre ele, quem é ele, o que é possível saber sobre ela, quem é ela, o que será que essa mulher é dele. E aí começa assim, quem será que sujou a panela, quem será que lavou a roupa, quem será de quem que é o lixo que está no canto, jogado, de quem será que é o barracão.
E pensando em tudo isso, como é que pode ser uma música dela, ou que tipo de resposta que ela pode dar para ele, que tipo de coisas que ela poderia falar, se a gente pudesse ver a visão dessa mulher que está sendo, de quem a música fala, né? E aí, então, isso tudo acontece no grupo de Zap mesmo, né? Então, eu ponho o link do vídeo da música, coloco a letra no grupo de Zap para a gente poder conversar, e a gente vai conversando. E aí, uma das estratégias que a gente faz é que no final da aula, a gente faz uma retomada com as principais ideias que foram discutidas naquela noite. E aí, bom, no segundo encontro, com essa discussão já de quem tem obrigação de cuidar das tarefas domésticas, quem não tem, como é que isso funciona na casa das pessoas e tudo mais, a gente começa eu trago uma reportagem do IBGE, que tem como principal eixo trazer a comparação de salários entre homens e mulheres, tanto na profissão de trabalhador doméstico, como na profissão de vendedor de porta em porta, como vendedores, sei lá, vendedor da Natura, vendedor dessas coisas assim, mas pessoas que vendem por revista, vendem passando na porta das pessoas, né? E a notícia, ela começa falando sobre a quantidade de horas que homens e mulheres têm disponíveis para trabalhar e fazem o trabalho não remunerado em casa, e como é que isso afeta o salário dessas pessoas. Então, a reportagem, ela traz duas personagens, uma é a Vilma, que é essa moça que está com o regador, que é uma trabalhadora doméstica, e a outra é a Eleutéria Mora, que é essa moça de óculos que está na foto menor, e a partir das falas delas, a gente vai, então, discutindo algumas coisas sobre as diferenças salariais, então eles vão identificando esses valores de diferenças salariais, e o que isso significa, e por que isso acontece, e a gente vai fazendo essa discussão. E aí, os alunos, eu gasto 2 aulas para fazer essa discussão com eles das informações que esse texto traz. É um texto que é longo, que fala sobre várias coisas, e assim, eu vou trazendo as perguntas, a gente vai discutindo sobre o que isso tem a ver, uma coisa com a outra. Então, a gente passa uma primeira aula inteira falando sobre a ideia de dupla jornada, né? Então, conceituando a ideia de dupla jornada, e na segunda aula a gente pega, então, a partir da ideia de dupla jornada, como é que isso impacta os salários. E aí, essa turma especificamente, ela falava assim, não, mas isso está mudando. Isso que a gente está falando aqui acontecia muito com meus pais. Mas eu vejo que meus filhos, por exemplo, meus filhos dividem as tarefas com suas esposas, ou meus netos, então eles vão falando, a partir da vivência deles, eles falam da relação dos antepassados, assim, da geração anterior a deles, muitas vezes, da geração deles, da geração dos filhos ou dos netos, sobre como essa relação dos afazeres domésticos tem mudado. E aí eu trouxe uma notícia do IPEA, que corroborava isso que eles estavam falando, né? Então, que as mulheres dedicam mais tempo ao trabalho doméstico não remunerado, mas a diferença com os homens vem caindo. Então, falava um pouco dessas coisas que eles observavam, e eu só trouxe isso porque eles estavam falando sobre isso, né? E a partir disso, a partir dessa discussão de que estava diminuindo, e que os homens e as mulheres estavam dividindo mais as suas tarefas, eu trazia um vídeo, que é um vídeo que está no YouTube, que é de um sindicato das metalúrgicas de São Bernardo, se eu não me engano, falando sobre as reivindicações delas por creche e por alimentação, para que isso fosse um peso menor. E a gente passa, então, a olhar para que formas que o Estado pode ser utilizado para diminuir essa desigualdade. Então, se tem uma questão dentro de casa, porque eles falavam muito assim de dentro de casa, assim, mas a mulher e o seu companheiro, né, ou as pessoas que são casadas, elas precisam fazer um acordo sobre o que é tarefa de cada um e para poder dividir as tarefas, tudo bem. Mas, para além disso, será que tem outras coisas? Então, a gente começou a fazer essa discussão sobre algumas reivindicações que acontecem em outros lugares e por que elas podem ser interessantes e fazer parte da solução desse tipo de problema. E aí, isso era deixa para entrar na última semana, onde a gente ia, de fato, conversar sobre essas soluções coletivas. Então,
eu queria trazer, assim, que nessa segunda etapa, a partir de uma notícia que tinha entrevista, né, eu pude fazer um aprofundamento com dados da realidade, olhando para as vivências que os alunos tinham e fazendo essa comparação entre os pais deles, os filhos dele, e trazendo essa questão da soluções individuais. Então, assim, é um olhar muito atento o tempo todo a que tipo de coisas eles estão trazendo, para que eu vá escolhendo os materiais que eu uso e a gente vá trabalhando matemática a partir dessas coisas que eles estão fazendo, tanto de coisas que eu quero problematizar, como a questão das soluções individuais, porque tem um problema aí que é estrutural e que eu gostaria que eles enxergassem que esse problema é estrutural, como também essa coisa que eles estão falando que está evoluindo e que não adianta eu ficar falando só do tipo, mas os homens não fazem, as mulheres fazem, se eles estão falando assim, não, mas eu estou vendo que isso está mudando, que isso tá... Então, ter essa sensibilidade do olhar para trazer coisas que estejam, de alguma forma, problematizadas nas falas dele, tanto para pensar em desconstruções, como para pensar em reforços. E, a partir disso, a gente depois passar para a ação. E aí, um dos objetivos muito fortes que eu tenho, que permeia todo o ciclo 3, porque não é possível fazer em um semestre só, é que os alunos, aos poucos, vão trabalhando mais com dados, e por isso vocês vão ver que as duas sequências que eu trago têm a ver com o tratamento da informação e com o uso de dados, porque eu acho importante que os dados, eles sejam feitos tanto para a gente repensar as ideias que a gente tem e poder talvez transformá-las em outras ideias, como também para reforçar argumentos de coisas que a gente acredita. E que eu quero que eles, assim como isso é muito usado por, sei lá, no jornal, por políticos, por coisas desse tipo, eu quero que, e por pessoas técnicas, né, muitas vezes, eu quero que eles saibam fazer isso também, né, que eles saibam olhar os dados e usar os dados tanto para refutar uma ideia, quanto para embasar e reforçar uma ideia que eles têm. E aí, de novo, então a gente trabalhou leitura de gráfico, a gente trabalhou o uso de dados como argumento, dentro da questão do tratamento da informação, de novo, reforçando sobre de quem são os dados, de quando são esses dados, sobre quem esses dados falam, e a ideia de proporção e porcentagem, e, de novo, embasada nas ideias que a Conceição traz e que o Escovismose traz, que, sim, tem outras pessoas que trazem essas ideias, mas é que eu acho que eles são referências muito fundamentais. E aí, essa parte de aprofundamento, ela está dentro de duas coisas dentro das etapas, né? Então, eu queria só contar muito rapidamente, que eu já passei bastante do tempo que eu tinha pensado em falar, que assim, na etapa de conhecimentos prévios, o que os alunos fizeram? Eles estavam com a professora de português e o professor de geografia, e eles leram contos da Jaridia Reis, que falam sobre mulheres, que é um livro que chama Redemoinho, um Dia Quente, e que trazia a problemática das mulheres, e que também, a partir desses contos e a partir de outros textos, eles conversaram sobre a questão das masculinidades. Porque a gente foi percebendo ao longo do nosso processo, esse projeto Gênero, ele é um projeto que começou na escola antes da pandemia, e a gente vê que, ao falar das masculinidades, antes disso, quando a gente não falava, os alunos, eles se sentiam, os alunos homens, né, se sentiam muito atacados, né, assim, mas vocês estão falando mal da gente, porque os homens não fazem, porque os homens isso, os homens aquilo, os homens são o problema. E a partir do momento que a gente discute as masculinidades, e a questão da masculinidade tóxica, e a questão do que é ser homem para a sociedade, quais são os papéis que a sociedade impõe para os homens, e quais os problemas que isso acarreta na vida dos homens, eles passam a perceber que tudo isso é um problema, não deles, mas é um problema que é para eles também, né? Então, que a questão do masculino, ela afeta as mulheres de um jeito muito ruim, mas elas também afetam os homens de um jeito muito ruim. E isso faz com que eles se abram para essas questões e discutam essas questões de outra forma. E aí, o momento que eu saio da turma com a professora de inglês, entra o professor de ciências e a professora de história, e eles, junto com a turma, os alunos, né, escreveram um manifesto. A gente gravou esse manifesto em áudio com a leitura deles e fez a partir disso um vídeo que também está no YouTube, eu também posso colocar aqui, que é um manifesto sobre desigualdade de gênero e a questão do masculino dentro dessa sociedade. Então, é isso. E aí, para terminar, eu queria falar dos desafios. Então, acho que os principais desafios que eu trago é que nem sempre é fácil a gente achar a matemática relevante dentro de uma etapa do projeto. Então, eu tive um desafio muito grande
com a fase 8, que é o projeto que eu não estou mostrando aqui, que foi muito desafiador pensar na matemática dentro da etapa que eu estava. Na verdade, assim, não consegui, a gente deu conta da matemática de outras formas, e que uma forma de lidar com isso é que os professores de matemática sejam muito ativos na proposição das temáticas dos projetos, porque tem projetos que são, de fato, muito difíceis a gente colocar alguns conteúdos matemáticos. Então, se o professor de matemática, sabendo quais conteúdos ele sente que são importantes trabalhar em alguma determinada série, ele consegue ser ativo na proposição dos projetos, das temáticas do projeto, esse desafio diminui um tanto. Acho que outro desafio é estar sempre atento para as possibilidades de conteúdo que os alunos trazem. Então, por exemplo, aquele projeto da alimentação, quando eu vou falar dos dados, isso não era uma coisa que estava programada inicialmente, mas a partir do momento que eles começam a discutir comigo uma forma de ver, a outra forma de ver, eu fui montando essa questão desse objetivo de que, bom, então quando a gente tem formas de observar os dados diferentes, a gente vai tirar informações diferentes dele. É importante que a gente não caia no utilitarismo, né? No sentido de que a matemática, sim, ela é uma ferramenta para a vida, mas ela não é só isso, e é importante que os alunos da EJA percebam que a matemática é mais do que aprender a fazer conta, mas, ao mesmo tempo, se mantendo numa perspectiva de prática situada. Assim, a ideia não é que a gente se descole da realidade e das questões da sociedade. Então, isso eu acho que é um grande desafio, um desafio que eu discuto muito com a minha coordenadora, porque a gente está pensando ainda em formas, alguns conteúdos são muito fáceis de fazer isso, outros são bastante desafiadores, mas a gente tem pensado sobre caminhos para isso. E é isso, assim. E aí, como último slide, eu queria trazer duas possibilidades de leituras para quem quer se aprofundar. Uma é o texto da Conceição, que é esse que está à direita, que chama Educação de Jovens e Adultos, Especificidades, Desafios e Contribuições. É um livro curtinho, da Autêntica, que é muito interessante para quem quer pensar educação matemática de jovens e adultos. E o outro é uma espécie de auto-jabá, que é um livro que a escola que eu trabalho publicou com as práticas que a gente tem feito, tanto alguns textos são da pandemia, outros são anteriores à pandemia, e ele está no site do colégio, disponível para qualquer um que queira baixar e ler. É um livro com vários artigos que vão tratar de coisas de vários aspectos da EJA, da nossa EJA, né, então do trabalho que a gente faz dentro da nossa EJA. E aí, dentro desses artigos, tem um artigo onde eu discuto bastante a questão da matemática, essa questão do lugar da matemática na educação matemática crítica, na matemática para justiça social, e a matemática a serviço da gente desenvolver ferramentas para que os alunos olhem de forma crítica à sociedade, né? Então, qual a responsabilidade do professor de matemática nisso? É isso que eu tinha para falar, e eu peço desculpas por ter passado dos meus 45 minutos. Eu vou parar de apresentar para a gente poder conversar. Obrigado. Você fica com essa conversa de pedir desculpas, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui gostariam de escutar mais um pouco, né? De ver mais um pouco. E a gente vai ter essa oportunidade agora, né? São 16h13, a gente tem aí até 5 horas da tarde para a gente conversar bem muito. Priscila, eu quero agradecer imensamente, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente a sua exposição, né? A riqueza com que você nos traz as informações, o cuidado, vamos dizer assim, de fazer as ancoragens teóricas, né? A clareza na exposição, como é que chegou, qual a preocupação. Isso é muito, muito legal, muito bacana. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai abrir para as pessoas se colocarem. Recomendo que as pessoas usem a mãozinha que tem aqui, né, o item levantar a mão. Vocês cliquem, porque aí vai aparecer pela ordem para mim aqui, e eu não corro o risco de ser injusto com ninguém, tá bom? Então, fiquem bem à vontade para fazer perguntas. Eu tenho aqui 2, mas eu vou deixar vocês falando aí, perguntando, depois eu retomo na medida em que for possível. A professora Mércia
já engatilhou o bracinho dela, então, Mércia, por gentileza, pode ficar à vontade. Oi, Sandro e Priscila. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente a alegria e a oportunidade, né, desse momento. E gostaria de fazer, assim, 3 colocações. Primeiro, quando você disse que você se articulou, quando acho que foi até Sandro que falou, né, Alessandro? Você se articulou com o Liceu, aí eu já senti assim, já vou gostar da Priscila, que o Liceu é um querido, assim, que trabalha, assim, de forma muito interessante, né, a gente admira muito o trabalho dele, então, assim, de imediato eu já imaginei que ficaria encantada pelo seu trabalho, e sua fala corroborou com isso, né. Eu queria, na verdade, eu não queria fazer perguntas, eu queria só fazer, assim, 2 destaques para a sua fala, que eu considero, assim, extremamente importantes. O primeiro destaque é para o momento que você falou lá, em alguma circunstância, algum momento você falou que trabalhar com leitura escrita era responsabilidade sua também, enquanto professora de matemática, né? É um esforço que a gente faz nesse sentido, de entender, de compreender e de assumir esse papel que a gente tem mesmo, de inserir, de discutir, de fazer, e de lançar mão da leitura escrita enquanto elementos de lastro de aprendizagem para todas as áreas, né? É responsabilidade de todas as áreas, mas também é lastro de aprendizagem para todas as áreas, inclusive para a matemática. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu escutei você falando isso. E um outro momento que eu gostaria, uma outra fala sua que eu gostaria de destacar é que você, assim, já mais para o finalzinho, disse assim, a gente deu conta da matemática de uma outra forma. Como isso é significativo? Porque, assim, o que é fazer matemática? O que de fato significa fazer matemática? Né? Ter essa concepção, ter essa consciência, nos permite dizer que a gente deu conta, sim, de fazer matemática, a gente deu conta da matemática, mas deu conta de uma outra forma. Então, eu fiquei muito feliz, assim, e gratificada enquanto formadora de professores, em escutar uma professora da educação básica, de uma professora que trabalha na EJA, né, com essas palavras. Então, assim, não tenho perguntas para você, mas tem uma manifestação mesmo de grande satisfação e felicidade nessa oportunidade, e agradecimento por essa oportunidade de estar aqui escutando hoje. Muito obrigada, Sandro e a Patrícia. Eita, coisa boa. Eu fico aqui todo molhadinho. A criatura diz um negócio desse, eu fico animadíssimo. Ai, que horrível, né? Isso está sendo gravado. Meu Deus do céu. Bom, ninguém ainda levantou. Rosilda, muito bem, Rosilda, bora? Fale, mulher. Oi, boa tarde. É possível me ouvir? Porque eu tô no notebook e tá estranho. Tá ótimo, Rosilda. Eu gostei da parte no começo, quando ela falou... boa tarde, professora Priscila. Eu tô muito... Já que o professor falou coisas, eu tô muito apaixonada por você. Eu tava aqui, meu Deus, essa mulher... Eu juro, eu tava anotando quase tudo, mas uma parte que me chamou a atenção foi o começo, quando você disse que nós mesmos, tipo professores, futuros professores, temos meio que esse receio com a matemática. E particularmente, eu nunca tive, e eu até achava estranho quando as pessoas diziam, sou de humanas, já não curto exatas, e tipo, matemática está presente. Então, eu meio que gostaria de saber uma dica, algum conselho que você teria para a gente, como futuros pedagogos, desmistificar isso. Parar de pensar a matemática como um bicho de 7 cabeças, porque, como você mesmo disse, o aluno vai aprender mais se a gente gostar e entender da matéria. Então, é isso. Valeu, Rosilda, obrigado. Priscila, eu vou fazer, então, 2 perguntas que eu tenho. Você fica à vontade para discorrer. As 2 perguntas não estão muito relacionadas ao que Rosilda trouxe, então você fique bem à vontade. A primeira pergunta é o seguinte, uma pergunta, vamos dizer assim, tem uma frase de efeito, mais uma provocação, né? A gente estuda para aprender matemática
Ou a gente aprende matemática para ler o mundo? Ou a gente estuda para ler o mundo? Né? Primeira pergunta, para você discorrer aí sobre isso. A segunda é algo que eu acho maravilhoso, porque é muito atual, que você trouxe. Veja só, minha gente. Se vocês abrirem a versão digitalizada da BNCC e vocês colocarem a expressão gênero, sabe o que é que vai aparecer? Gênero textual. Se vocês digitarem a palavra sexualidade, eu acho improvável vocês encontrarem alguma coisa sobre isso. PDF é bom porque você digita a palavra no PDF, ele vai localizando onde tem, onde não tem. Façam esse exercício, tá certo? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, o trabalho que você mostrou aí, Priscila, me parece, ele foge bastante aquilo que está previsto na BNCC. Aí alguém pode dizer, não, mas é para a EJA, e como a EJA não está na BNCC, então tá beleza. Mas acontece é que, tal como você está relatando, o coletivo de professores, uma vez identificando e reconhecendo quem são aqueles sujeitos que estão ali, montaram a própria sequência didática, fizeram uso de vários materiais aparentemente não didáticos, vamos dizer assim, porque não são oficialmente didáticos, né? Um material jornalístico, ele não é oficialmente didático, ele pode ser utilizado como recurso didático, mas ele não está lá no livro didático, ele não está lá no... Né? E vocês ainda avançaram e configuraram um material que é, ao mesmo tempo, o registro do aprendizado dos estudantes e o registro do percurso. Portanto, pode ser, obviamente, apropriado por outros colegas professores que chegarem na escola. Torna-se assim, de alguma forma, o material didático, né? Queria fazer, a segunda pergunta é isso, né? Você acha que você vai precisar da BNCC para continuar seu trabalho? Mércia levantou a mão também. Quer emendar, Mércia, ou quer esperar ela responder as perguntas? Não, é só um pedido. É só para reforçar o que ela disse que ia disponibilizar. Ah, sim, beleza, beleza. Inclusive, no grupo de zap do projeto EJA em Movimento e no blog, a gente pode deixar lá para quem quiser acessar. Então, deixa ela responder, então, mas deixa eu reforçar. Tudo que você comentou, que ia disponibilizar aqui no chat, coloca, por favor, Priscila, o link de acesso ao livro lá da escola, todo esse material, tá? Assim, e já te informo que essa sua gravação vai ser, sim, utilizada nas minhas aulas de estágio de ensino de matemática, presencial, à distância, e no ensino de matemática da pedagogia da noite, né? Que essa turma da tarde é da Cláudia, a turma da noite é minha. Então, a gente vai explorar a sua fala bastante. Tá. Eu queria primeiro agradecer a Mércia pela primeira fala, assim, muito querida de elogios, e agradecer todo mundo que foi elogiando no chat. Eu fico, assim, de fato, muito, muito honrada e muito agradecida por tantas falas incentivadoras. Para quem estava pedindo os slides, eu não tenho problema nenhum em disponibilizar, passo para o Alessandro, e aí vocês pedem para ele, vocês veem com ele como conseguir. E aí, então, vamos lá, para as questões. Então, acho que a primeira questão, que é a questão da Rosilda, sobre o conselho, eu acho, Rosilda, que quando eu comecei com essa questão, quando eu resolvi virar professora da educação básica, eu queria trabalhar com ciências, eu não queria trabalhar com matemática. E aí eu consegui uma vaga de professora de matemática. Eu sabia física, eu sabia matemática, eu falei, tá bom, então vamos lá. E aos poucos, o que me conquistou a me manter como professora de matemática, a ponto de eu me identificar como professora de matemática, e eu não querer, mesmo quando apareceram a oportunidade de ser professora de ciências, eu não quis mais, tem a ver justamente com essa questão da matemática, da frustração e da sensação de incapacidade que as pessoas têm com a matemática. E isso foi uma coisa que foi sempre muito, muito forte para mim.
Então, assim, eu generalmente acredito que todo mundo é capaz de aprender matemática e que o problema é a forma como a gente ensina. Então, eu acho que para um professor, um adulto que queira aprender matemática, que tem uma relação ruim com a matemática, acho que a primeira coisa é procurar materiais que são mais interessantes. E aí eu tenho uma indicação de uma moça que discute muito isso, que é uma mulher dos Estados Unidos, na verdade ela é inglesa e trabalha nos Estados Unidos, que ela chama Jo Boller. Eu vou colocar aqui no chat do lado o nome dela, que vocês podem procurar o material dela. Ela tem livro traduzido em português, e ela fala muito sobre essa questão da matemática como algo que foi criado, uma espécie de um medo coletivo, e que isso precisa ser desconstruído. E a forma de desconstruir isso é a gente trabalhar com matemática de outra forma, com uma matemática que, de novo, não tem a resposta certa, que é aberta à criatividade das pessoas, que existe um outro jeito de trabalhar, né? Que não é aquela coisa de fazer exercícios de repetição 1000 vezes. Então, a matemática, ela pode ser trabalhada de uma forma muito diferente. E eu acho que o grande conselho que eu dou é que as pessoas procurem essas pessoas que estão que estão ensinando matemática de outras formas e que estão discutindo como se ensinar matemática de outras formas, porque tem muita coisa legal por aí. E a partir disso a gente vai percebendo que a gente é capaz. E acho que uma outra coisa que é muito importante para as crianças, ou para os adultos também, né, mas para todo mundo quando vai pensar na educação matemática, é a relação com o erro. E aí eu começo a devagarzinho entrar nas questões que o Alessandro traz da BNCC, que assim, a prova que a gente está acostumado, que a gente vai lá e tira 10, ou tira 9, ou tira 5, ou tira 0, ela é um problema, na minha forma de ver. Porque se a gente fala que, quando a gente faz uma prova e a gente dá uma nota ruim, a prova está mostrando para a gente que errar é uma coisa ruim. Só que errar é parte do processo de aprendizagem. Não existe a gente aprender alguma coisa sem a gente estar disponível para errar e olhar para o nosso erro e entender por que a gente erra. E eu falo isso para os meus alunos muito sobre quando a gente fala de outras coisas, né? Então a gente vai fazer isso em matemática, mas a gente pode falar isso sobre fazer pão, a gente pode falar isso sobre aprender a costurar, sobre aprender a construir uma casa. Então, se a gente não identifica quais os nossos erros e não entende por que aquilo não funciona, por que tem outra forma de fazer, isso é um problema. Então, a gente desconstruir que o erro é uma coisa ruim e construir que o erro é uma parte fundamental do processo de aprendizagem e que a gente tem que olhar para ele como algo positivo e algo que é amigo, é muito importante. Agora, fazer isso calcado numa avaliação que só pensa em prova, só tem a prova como forma de avaliar, tende a ser impossível, porque é uma coisa esquizofrênica. Quando você fala assim, não, errar é bom, errar tá tudo bem, mas aí o cara erra na prova, você tira a nota dele e fala que ele tem que ser reprovado de ano, né? Então, fico pensando que para que a gente consiga, de fato, mudar isso, a avaliação tem que mudar também, né? E mudar a avaliação significa a gente começar a estudar outras formas de avaliar, e essa é até uma proposta que eu tenho para o Alessandro, que é trazer aqui uma discussão sobre avaliação, né, sobre formas de avaliar. Porque se a gente ficar na prova, se a gente não pensa em outras formas de avaliar, e aí seja na EJA, seja no ensino regular, a gente não vai conseguir lidar com o erro de outra forma. Então, isso é muito importante. E aí, entrando nas questões da Alessandra, eu vou inverter, eu vou primeiro falar da segunda, depois eu falo da primeira. Queria fazer uma fala muito pontual aqui sobre a questão dos materiais didáticos. A gente não usa mesmo material didático na nossa EJA de propósito, assim, porque o material didático, ele não é um material do mundo, né? Ele é um material que tem diversas limitações e que tem uma visão. Então, assim, a gente só usa materiais que de fato estão no mundo. A gente vai usar vídeo, a gente vai usar texto, a gente vai usar fotos, mas coisas que estão aí no mundo. E a partir disso, a gente pensa as nossas propostas didáticas. Então, eu tenho certeza que a gente aprende para ler o mundo. A gente não... É para isso que a gente aprende, né? As disciplinas, elas estão a serviço da leitura do mundo. E o material didático, eu tenho diversos problemas com relação a ele, justamente porque ele é um material que é muito limitado, que traz sempre uma visão muito, muito específica,
que não é um material do mundo mesmo, né? Ele é um material que tem uma... tem uma palavra muito específica para falar isso, mas é uma transposição, a gente pode falar assim, dos conteúdos para uma certa situação. Então, eu acho que, na minha forma de ver, todo professor da educação básica, ele tinha que conseguir ter um salário no qual ele pudesse ter horas suficientes para pensar no seu material de aula, né, que não vai ser um material didático pronto, porque cada turma é uma turma, porque cada contexto é um contexto, e assim, não existe um material que vai dar conta de todo mundo, de todos os contextos, né, então, o professor, ele tem que ter espaço no dia dele e na vida dele para pesquisar materiais, para pensar nos seus materiais didáticos. E aí, entrando na questão da BNCC, eu, particularmente, assim, eu penso que a BNCC, ela é um problema, na verdade, justamente porque eu acho que as pessoas têm interesses diferentes, as pessoas dão sentidos diferentes para a escola. No ensino regular, na EJA, mais que nunca, assim, a EJA, cada um tem o seu sentido para a escola, cada um está lá por um motivo, está lá por uma história. Mas na educação básica isso também acontece, né? As pessoas, elas querem aprender coisas diferentes. E se a gente tem uma base onde está pré-definido o que você aprende a cada semestre, a cada ano, a cada bimestre, isso é muito ruim, porque cadê a individualidade de cada um, né? Como é que a gente coloca essa individualidade? E aí tudo bem, você fala assim, não, mas a base ela é só 60%. Ela não é só 60%. A base de matemática, se você for fazer tudo que está na base de matemática, você não faz mais nada. Então, acho importante, acho que seria interessante que existisse um acordo nacional, social, sobre o que a gente acha que são conteúdos, de fato, que são imprescindíveis para todo mundo, mas que eles têm que ser, de fato, muito poucos. O que é básico tem que ser muito limitado, né? Não pode ser alguma coisa que ocupe o ano todo. Então, e eu acho que não... E aí, na minha forma de ver também, e tem a ver com essas experiências que eu tenho de uma educação mais democrática, tem a ver com o fato de que, bom, se a gente tem um ensino fundamental inteiro para aprender certas coisas, eu não preciso definir o que está em cada semestre. Eu posso ir olhando os projetos que eu tenho, olhando os interesses do aluno e achando os espaços de trabalhar cada uma dessas coisas. Eu posso ter, por exemplo, um horário, e isso é uma coisa que eu tinha na escola que eu trabalhava de educação regular, onde eu tinha os projetos e eu tinha um horário que os alunos, cada um estudava o conteúdo de matemática que eles quisessem, dentro de uma certa lógica. Obviamente, eu não vou estudar equação de segundo grau sem ter visto potenciação, mas eu posso, ao mesmo tempo, assim, e a Conceição fala disso bastante, essa ideia de que, obrigada, Evelyn, essa ideia de que existe uma ordem certa para a gente ensinar matemática não é verdade, porque na vida, se a gente pegar os adultos que vão para a escola, já adultos na EJA, muitos deles passaram muitos anos sem escolarização e eles sabem várias matemáticas, e eles não aprenderam essa matemática na ordem que a gente ensina na escola. Então, eles são uma prova viva de que a matemática não tem uma ordem que é necessária, que se você não ensinar nessa ordem, você não aprende. E óbvio que aprender em outra ordem, que não é aquela que a gente fala, bom, esse aqui traz demandas de forma de trabalhar diferente, mas é possível, e assim, os alunos da EJA, eles mostram isso todas as noites para mim, que não só é possível, como acontece, né? Acontece todas as noites com eles sabem algumas coisas, não sabem outras, e a partir disso a gente vai trabalhando e trazendo porque eles sabem muitas coisas, eles sabem tudo, na verdade. Quando junta a turma toda, eles sabem tudo, e eu não tenho que ensinar nada, eu tenho que trazer o seu João, que sabe não sei o que, a dona Tereza, que sabe outra coisa, e eles juntos vão construindo e vão mostrando para os seus colegas o que eles sabem, e com isso a gente aprende toda a matemática que a gente precisa. Então, acho que é isso, não sei se eu respondi as perguntas de vocês. Boa, adorei. Abre grandes possibilidades de discussão entre nós. Vamos lá, galera. Eu queria muito que meus alunos fizessem pergunta. Juro. Cirineu, grande Cirineu. Bora, Cirineu. Meta bronca, querido. Fica à vontade. Só uma questão aqui para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, professor. A respeito Você até sugeriu ao professor falar o tema de avaliação posteriormente.
Mas como é que você faz essa sua avaliação hoje? Como é que é feito? Como é que você trabalha essa questão das suas turmas? Tá, então assim, com a pandemia, a gente está fazendo tudo pelo Zap, né? E esse caderno impresso que vai para os alunos, ele não volta para a gente. Eles tiram fotos de algumas coisas, mas o caderno não vem para eu corrigir, né? Então, tem uma questão que para mim é muito forte de participação e engajamento. Então, um estudante que está engajado, ele é um estudante que está lá fazendo o que ele pode. E fazendo o melhor dele para ele aprender. Né? Então, acho que é muito importante a ideia de avaliação de processo. Então, eu sempre vou olhar para um aluno onde ele estava no começo do semestre e o que ele consegue evoluir ao longo do semestre. Isso faz com que, sim, eu tenho alguns objetivos que são padrões para todo mundo. Por exemplo, eu quero que todos eles aprendam a argumentar usando dados, tanto para refutar quanto para reforçar alguma coisa, mas eu também vou percebendo que os alunos, eles têm, eles vão ter objetivos que são de cada um, porque o que o objetivo de cada um tem com a escola é diferente. Então, o que eu tenho como objetivos com um aluno não é a mesma coisa que eu tenho. Uma aluna que é recém-alfabetizada e que chegou no ciclo 3 e que está passando por esse último pedaço do ensino fundamental, os objetivos que ela tem com a escola, sei lá, às vezes eu tenho uma senhora idosa que foi para a escola porque ela queria aprender a ler muitos livros, o objetivo que eu tenho com essa mulher é diferente de um aluno, por exemplo, jovem, que pensa em fazer faculdade, ou mesmo uma aluna mais velha que pensa em fazer faculdade. Eles têm objetivos com a escola diferentes, e isso vai se refletir na forma como vão ser meus objetivos de avaliação com cada um. É muito desafiador isso, porque as turmas são grandes, mas é o que a gente vai tentando fazer, e tentando achar formas de fazer. Não tem uma solução para isso. Agora, eu olho para o quanto eles se dedicam e eles se engajam. Eu olho para o quanto eles avançam nas coisas que eles fazem. Então, o que a gente faz no começo, como é que esse cara chegou no final, a partir das próprias tarefas que eles fazem. Então, as coisas que eu vou pedindo, que eles vão me mandando foto, e as discussões que eles vão trazendo, as ideias que eles vão trazendo, a avaliação ela acaba sendo isso. Agora, é muito importante que eles saibam, e isso é uma coisa que eu acho que a gente falha ainda na minha escola, mas que eu acho que é muito importante, que é fundamental, é que eles, junto com a gente, pensem logo no começo do semestre os objetivos que eles têm para aquele semestre. Porque se o aluno sabe qual que é o objetivo que ele tem para aquele semestre, eu não preciso falar para ele se ele tem que passar de fase ou não. Ele vai saber se ele tem que passar de fase. Óbvio, a gente sempre tem aquelas histórias dos alunos que falam assim, não, mas eu não aprendi nada, eu tô péssimo, eu ainda não sei. Você fala, mas olha o quanto você avançou. Você queria mesmo, em um semestre, passar de ler um livro de 10 páginas para um livro de 100 páginas? De 500 páginas? Não funciona assim com ninguém, né? Isso não é um objetivo real. Então, a partir do momento que a gente trabalha quais são os objetivos de cada um, e a gente vai ajudando eles a pensarem criticamente nos objetivos que eles têm com a escola, vai ficando mais fácil a gente fazer essa construção de avaliação, sem que a gente tenha ferramentas muito específicas do tipo a prova. Eu tenho atividades que, quando eu fazia a aula presencial, eu tinha atividades que eu olhava e que eles iam me dando pistas, mas é isso, assim, eu não tenho o momento da prova, eu tenho um conjunto de atividades ao longo do semestre que vão me mostrando o quanto eles evoluíram, e é isso. Massa. Temos Evelyn e Tarcísio Júnior querendo perguntar, ou comentar, enfim. Evelyn, com você primeiro. Tá bom, professor. A senhora é formada em física, não é isso? E tem doutorado, mestrado em ciências. Eu também fiz ciências biológicas na segunda graduação em pedagogia. Então, eu queria saber a respeito das outras formações dos outros professores e como funciona essa atuação com o pedagogo. Porque, pelo que eu pude perceber, tem professores também de licenciaturas diferentes, né, específicas. Então, eu queria saber como funciona e como é essa relação, a formação dos outros profissionais que trabalham com você. Se é que a senhora entendeu minha pergunta. Tarcísio? Primeiramente, agradecer a professora Priscila, né? Foi uma excelente explanação, relato, experiência de ensino, né? Achei muito interessante.
É uma pergunta, mas no sentido de que você falou no início da sua fala, professora, a questão de ter trabalhado numa escola democrática, né? E eu queria que você definisse essa questão da democracia nessa escola, se é a questão da relação com os gestores, né, com os diretores, e a segunda questão é justamente essa questão do seu planejamento, né? Se é uma escola que permite essa flexibilidade no ensino, né? Assim, no currículo, e como é que foi esse convencimento? Eu acho que deve ter tido um convencimento antes de tudo, né? Preciso. Só me explica uma coisa, essa sua pergunta, você está falando tudo da escola democrática ou você está falando dessa escola que eu trabalho agora também? Da escola democrática que você trabalhou no início. Eu fiquei curioso, achei interessante, né, essa definição, porque existe já vamos dizer assim, um senso comum do modos administrativos, né, que ocorrem nas escolas, né? E como você falou, essa questão uma escola era particular pela manhã, à tarde tinha cursos técnicos e à noite tinha curso gratuito do EJA, né? Então eu fiquei curioso nesse sentido. Tá, então vamos lá. Então, para Evelyn, a escola que eu trabalho agora, a gente, na turma que eu trabalho, ela é turma de professores especialistas, né? Então, a gente não trabalha com os pedagogos da nossa escola, eles trabalham no ciclo de alfabetização. Depois disso, o que a gente tem são os especialistas. E aí, os especialistas, a professora de português é licenciada em português, o professor de ciências, ele é licenciado em biologia, assim, não tem grandes... Na verdade, eu fiz licenciatura em matemática depois, né? Quando eu fiz a graduação em física, a minha ideia era que eu fiz o bacharelado, né? Não fiz a licenciatura, era seguir a carreira acadêmica nas ciências exatas, né? E aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, e durante o doutorado eu decidi que eu não queria mais seguir carreira acadêmica na universidade, que eu queria trabalhar com educação, e aí eu fiz a licenciatura em física primeiro, consegui esse emprego nessa primeira escola como professora de matemática, e aí depois eu fui fazer licenciatura em matemática. Então, no fundo, a nossa formação é a formação tradicional de todo professor, assim, é que na minha forma de ver, o fato de eu ter feito a graduação em física primeiro, ela traz uma forma diferente de eu olhar para a matemática do que outras pessoas que trabalham com matemática. Mas, por exemplo, se eu não me engano, o professor de matemática que trabalha logo depois de mim, no médio, né, na EJA, ele é formado em economia, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é isso, assim, ele é um cara que também não é um matemático de cara, sabe? Agora, o professor que está antes de mim, no ciclo 2, ele é um cara que vem da matemática, que fez matemática, que tem uma visão muito diferente da minha por conta disso. A gente vai conversando, vai achando formas de trabalhar junto, mas as nossas visões, elas muitas vezes, em alguns aspectos, obviamente que não são em todos, mas em alguns aspectos elas não são muito parecidas. E aí, Tarcísio, você está confundindo as duas escolas. Então, a escola que trabalhava de manhã com ensino regular e que tem a EJA à noite é a escola que eu trabalho agora. A escola que eu trabalhei antes, que era uma escola que a gente chama de escola democrática, era uma escola onde eu trabalhava no ensino regular com crianças durante o dia. A gente tem aqui no Brasil algumas escolas que são consideradas escolas democráticas. Então, uma muito famosa é a MF Desembargador Amorim Lima, aqui em São Paulo, que é uma escola pública de ensino fundamental. A gente tem também uma escola que ficava em Cotia, que na verdade fechou há pouco tempo, que chamava Projeto Âncora, que ela é baseada numa escola portuguesa que chama Escola da Ponte. E a gente tem um livro de uma professora chamada Helena Singer, que chama República dos Meninos, se não me engano, que é um livro que discute educação democrática. A educação democrática, ela é um tipo de educação que começou há bastante tempo, ela tem mais de 100 anos, os primeiros escritos mais antigos têm mais de 100 anos, tem uma escola muito famosa na Inglaterra chamada Summerhill, que é de educação democrática, e a gente tem também uma escola israelense também muito famosa, chamada Escola de Hadeira. E essas escolas, elas têm como
ponto fundamental a participação democrática de todo mundo que está nela. Então, os professores, os alunos, a gestão, todo mundo tem momentos de fazer escolhas, né? Então, tanto escolhas de como a gente vai seguir as regras do coletivo. Então, um exemplo simples é como é que vai ser o uso da quadra. Pode futebol todo dia ou a gente tem que mudar de esporte cada dia da semana? Isso é tomado em assembleia. Tem escolas democráticas, por exemplo, que os alunos eles fazem, tem uma escola pequenininha aqui em São Paulo que eu conheço, que chama Politeia, que é uma escola onde os alunos eles têm grupos de tarefas. Então, dos grupos de tarefa, tem o grupo que aquela semana vai limpar a escola. É uma escola pequena e eles mesmos se responsabilizam por isso. Tem o grupo que vai cuidar da assembleia. Então, quem que vai ser a pessoa que vai fazer a ata da assembleia, quem que vai ser o presidente da assembleia, e eles vão se organizando para essas atividades. Mas, para além disso, além das questões de convívio, nas escolas democráticas, os alunos eles têm também que poder escolher parte do que eles vão aprender, porque assim como a gente tem as coisas que a gente acha importante que eles aprendam, eles também têm os interesses deles, e essas escolas, elas entendem que é muito importante que a gente dê vazão para isso também, que eles tenham um espaço para isso. E aí existem muitas formas de fazer isso diferente. Então, pode ser por meio de projetos pessoais, pode ser por meio de uma grade que não está muitas vezes organizada em disciplinas. A Amorim Lima, por exemplo, eles têm os roteiros de estudo, e cada roteiro tem lá, eu tenho, sei lá, 10 roteiros para fazer no 7º ano. A ordem que eu vou fazer os meus roteiros, eu escolho, desde que eu cumpra os 10 no 7º ano. E aí a gente tem, muitas vezes, essa escola, você tem o papel do tutor, que é um professor que acompanha os alunos para entender em que pé que ele está, qual autônomo ele é para fazer as escolhas dele, que tipo de ajuda ele precisa para se organizar para estudar, que escolhas ele vai fazer. Às vezes os alunos precisam de ajuda quando eles são menos autônomos, ajuda para poder escolher o projeto pessoal, ou para escolher a ordem dos roteiros, para verificar se ele está estudando os roteiros numa velocidade que é adequada ou não, que ele vai conseguir terminar no final do ano. Então, assim, é muito legal ser tutor. Eu sinto muita saudade de quando eu era tutora de alunos nessa escola que eu trabalhava, porque é isso, você vai trabalhando com as questões que eles trazem da vida deles, da vida escolar deles, e ajudando eles a ganhar autonomia. O grande objetivo é que eles tornem-se cada vez mais autônomos para estudar sozinhos. Então, não sei se eu respondi toda a sua pergunta sobre educação democrática, mas é um mundo, existem alguns materiais muito legais sobre isso, assim, tem um livro chamado Volta ao Mundo em 13 escolas, que fala muito sobre educação democrática. Tem alguns vídeos, alguns documentários também que são legais, assim, que dá para procurar, mas no fundo, começando a puxar pela Helena Singer, pela Summerhill, que é essa escola na Inglaterra, pela Escola da Ponte, que tem em Portugal, você começa a achar muitas coisas. E eu não conheço também nenhuma que tenha no Rio Grande do Norte, mas eu também não conheço muitas escolas do Rio Grande do Norte, então pode ser que ela exista e que eu não conheça mesmo. Agora, da Escola da Ponte, que é uma grande referência de educação democrática que tem lá em Portugal, tem até um livro do... como chama aquele autor? Droga. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que é um autor de livros brasileiros que foi para lá, e o nome do livro dele é uma coisa do tipo A Escola que eu sempre sonhei e não sabia que existia, alguma coisa assim. Como é que eu vou achar? Já. Um segundinho. E eu não esqueci. Alves. Isso, Rubem Alves, obrigada. E eu não esqueci, eu falo assim, eu não esqueci da Mércia aqui do pedido dela, eu comecei aqui a escrever no chat, vou colocar aqui as produções dos meus alunos, mas eu não consegui terminar, porque eu vou falando e vou ouvindo as perguntas de vocês e não consigo. E eu vi que a Iraci colocou uma pergunta aqui. Você já se deparou com alunas que têm a memória matemática que tiveram na escola e que querem que esse modo seja reproduzido? O tempo todo, Iraci, o tempo todo isso acontece. E aí a gente tem que ir desconstruindo. Então, acho que a forma de desconstruir tem várias. Acho que uma das questões assim, que um pouco disso
em algum aspecto, eu vou trazer. Então, assim, eu não dou aula, assim, uma das coisas que acontece comigo é assim, eles querem aprender a conta de divisão armada. Eu não vou dar aula de conta de divisão armada, porque eu acho que não tem. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai fazer um problema que envolve uma divisão e alguém faz a conta armada, eu peço para essa pessoa ir lá na lousa mostrar como ela faz. E aí eu peço para alguém que não faz a conta armada também ir lá na lousa mostrar como faz e a gente discutir que todos esses jeitos são válidos, porque no fundo, assim, o que essas pessoas elas querem é que elas querem fazer parte do mundo letrado. E elas acham que para fazer parte do mundo letrado, elas precisam saber a conta armada. Só que elas não precisam, né? Então, a gente faz essa discussão, que esse método é válido, mas esse método também é válido. Uma outra discussão que eu tenho com eles é a calculadora. Para mim, você pode usar a calculadora à vontade, porque a calculadora ela só faz a conta que você coloca nela para fazer. Se você não sabe que conta que tem que ser feita, a calculadora não serve para nada. Então, e aí vai discutindo com eles, mas a calculadora, e eu acho isso inclusive para as crianças, tá? Isso não é só para a EJA. E aí a gente tem algumas pessoas que falam, que discutem sobre isso. Então, um exemplo de pessoa que discute isso é o professor Biratã D'Ambrosio, que faleceu há pouco tempo atrás, e que era um cara que discutia a questão da inclusão da calculadora no ensino de matemática, inclusive na escola regular. Outro cara que fala sobre isso é um cara chamado Wolfram, que ele tem um TED que é super famoso, ele saiu agora com uma notícia na BBC também, que é uma reportagem dele falando sobre a matemática que se aprende na escola, ela não serve para nada, tinha que ser outra, tinha que ser de outro jeito. E, assim, não concordo com tudo que ele fala, mas eu concordo com essa ideia de que a matemática que a gente aprende na escola não devia ser desse jeito. Uma coisa é na década de 80, quando, sei lá, eu era criança, aprender matemática sem calculadora, porque a gente não tinha acesso à calculadora. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular tem uma calculadora no bolso, então, assim, não tem por que a gente ficar aprendendo a fazer as contas armadas. E tem outras pessoas da educação matemática que defendem isso. A gente vai ter problemas, vai ter uma discussão sobre o vestibular, e essas coisas vão ser e meus alunos falam assim, mas isso pode ser, eu posso querer fazer um concurso, e eu não vou poder usar a calculadora. Então tá bom, então você tem uma questão específica que faz com que seja importante você aprender a conta armada. Entretanto, isso não precisa ser uma coisa para a sala toda. Isso pode ser um objetivo desta pessoa. E daí eu vou trabalhar isso com esta pessoa. Porque a conta armada para todo mundo, ela não faz sentido. É isso. Massa. Muito bom. Muito bom. E aí, galera? Cadê vocês? Vamos lá. Quem mais tem alguma coisa a perguntar? Se vocês não tiverem, eu quero lembrar, então, enquanto as pessoas ficam aí pensando, botando o cérebro para moer, lembrar para as pessoas preencherem o formulário com os seus respectivos, com a sua presença. Esse formulário, volto a dizer, no final ele tem uma pergunta sobre que tema você gostaria de ver discutido em nossas reuniões virtuosas. O nosso projeto EJA em Movimento, além dessas reuniões virtuosas, a gente realiza também uma outra atividade que pode ser do interesse de vocês, que é o Café com Paulo Freire. Também é uma atividade mensal, né? Café com Paulo Freire acontece nas terceiras sextas-feiras de cada mês, mas às vezes isso muda em razão da agenda das pessoas. O próximo Café com Paulo Freire, inclusive, é no próximo dia 23, né? 23 de julho, semana que vem, a próxima sexta-feira, à noite, a partir das 7 horas da noite, nós teremos um expositor muito aguardado por mim, que sou eu mesmo. Eu que farei a exposição. Então, eu estou aguardando muito que chegue essa sexta-feira para que eu possa participar. Mas será gravado, né? Conforme eu digo, né, as nossas atividades do projeto EJA em Movimento a gente grava, né? Márcia Maria Dias Carvalho chegou atrasada, mas já trouxe uma pergunta para você, Priscila, que essa daqui é essa mulher danada. Como a escola democrática, especialmente esta,
essa eu acredito que é a que você trabalha, né? Desenvolve o tema e prática da educação inclusiva, né? Tá, então assim, a escola que eu trabalho atualmente, ela não é democrática, tá? É a escola que eu trabalhava antes, que é. Mas a questão da educação inclusiva, ela se dá tanto naquela escola que eu trabalhava com educação, na escola de educação democrática, como hoje na EJA a gente também tem que trabalhar educação inclusiva. E uma das coisas que eu acho que é das mais importantes de se entender é que eu aprendi. Então, quando eu cheguei na escola de educação democrática, ela chama Colégio Viver, a escola que eu trabalhava. No Colégio Viver, quando eu cheguei, eu era uma pessoa que não tinha experiência, eu tinha alguma experiência como voluntária em projetos de educação e tudo mais, mas eu nunca tinha sido professora responsável por nenhuma turma numa escola tradicional, né? E aí eu fui dar aula no Viver. E uma das coisas que eu tive que aprender foi a trabalhar com a inclusão. E no projeto de educação democrática, eu acho mais fácil trabalhar com inclusão justamente porque a gente tem os objetivos adaptados para cada um. A partir do momento que a gente tem objetivos diferentes para as pessoas, é mais fácil você conseguir, dentro de um mesmo projeto, incluir a pessoa que precisa de inclusão, para que ela esteja junto com o grupo, mas que ela tenha os objetivos específicos dela. E aí, nessa escola que eu trabalhava, tinha isso, assim, os alunos não questionavam do tipo, mas por que para ele isso tá bom e para mim isso não tá bom? Porque vocês têm objetivos diferentes. E isso era sabido, cada um tem os seus objetivos na escola. E a escola que eu trabalho hoje, na EJA, né, então no Santa, a gente também tem que trabalhar a inclusão, porque porque a inclusão ela faz parte em todas as escolas. Uma coisa que eu aprendi no Viver é que no fundo, quando eu fui sendo tutor e fui entendendo os meus alunos, né, fui prestando atenção e aprendendo sobre eles, eu fui começando a perceber que em aspectos diferentes, todo mundo precisa ser incluído, né, de formas diferentes, mas todo mundo precisa ser incluído. Então, quando a gente fala de inclusão, é óbvio que tem algumas formas de inclusão que são muito mais difíceis. Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele não falava. E isso era um desafio no processo de alfabetização dele, porque o processo de fazer os sons para poder falar era difícil para ele, né? Eu tive alguns alunos por exemplo, que tinham algumas síndromes diferentes. E aí a gente vai pensando em formas de incluir. Mas eu acho que a melhor forma de trabalhar com educação inclusiva sempre tem a ver com os objetivos adaptados. Agora, não com os objetivos adaptados para aquele aluno onde a gente tira ele da sala, mas com objetivos adaptados para todo mundo, porque daí todo mundo vai trabalhar em projetos amplos, onde cada um tem os seus objetivos e você pode ir olhando a singularidade de cada um. Para mim, a melhor forma de trabalhar a inclusão é trabalhar com as singularidades das pessoas. Alguém me perguntou aqui se eu tenho YouTube, Instagram. Eu não tenho nada dessas coisas. Eu tenho e-mail que eu posso deixar para vocês, assim, fiquem à vontade para me mandar e-mail. Mas é isso, assim, eu não tenho Instagram, até tenho um Facebook, mas eu não entro nunca, não uso nunca, então nem sei o que acontece lá. Eu pensei várias vezes em acabar com a minha conta do Facebook, só não acabo porque às vezes ela é útil para acessar algum aluno que eu quero voltar a entrar em contato, mas o melhor jeito de falar comigo é por e-mail. Eu vou colocar aqui no chat também o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, porque eu tô sempre disponível para conversar. Não sei se tem mais alguma pergunta que eu perdi. Eu acho que não. Eu dei uma olhadinha aqui. Tem vários parabéns. Legal da palavra parabéns que ela já vem no plural, né? Então você não fala parabenses, é parabéns. Meu Deus, que ridículo. Eu falo tanta besteira quando eu tô assim sem poder pensar muito. Eu adoro. O é muito divertido. Que bom. É para compensar o lado chato e rigoroso que algumas pessoas dizem que eu sou. Bom, pessoal, eu não estou vendo aqui ninguém levantando a mão para fazer perguntas. Se não tiver, aí a gente vai... No formulário a nota é só de 1 a 5? Por quê? Você queria dar mais que 5, era?
Queria dar 10. Então, pronto, dê agora, na frente, na cara da professora. Jogue os outros 5. Você pega o seguinte, os 5 pontos, você põe no formulário, os outros 5 você joga agora no colo dela, aqui para todo mundo ver. Eu adoro isso. Vai, manda. Eu acho que o senhor também Os está meus traçando 10, o nosso professora, para a perfil, senhora né? e para esse projeto. Você falou o quê, Evelyn? Eu estava dizendo, eu acho que o senhor está traçando o nosso perfil, porque o senhor perguntou até a data de nascimento. Eu disse, fala, meu pai. Não, sabe o que é? Deixa eu explicar, tá certo? Vou explicar, não tem nada de perfil, não. Sabe o que é? É o seguinte, para que a gente possa liberar, inclusive eu vou aproveitar para responder uma pergunta que foi colocada aqui, eu não sei quem foi, Raquel, né? Raquel perguntou, tem certificado essa aula de hoje? Então, a gente não dá certificado da atividade, dessas 2 horas. No nosso projeto, a gente dá certificado do conjunto da obra, ou seja, como a gente tem atividade todo mês das reuniões virtuosas, então, ao final do ano, quem assistiu a 75% das atividades das reuniões virtuosas recebe um certificado do projeto. Aí, Evelyn, é por isso que vem a data de nascimento, porque a gente coloca isso no SIGA-A e a pessoa recebe eletronicamente do SIGA-A o certificado, caso ela tenha participado, né, claro, da maioria das reuniões virtuosas. É por isso que a gente pede data de nascimento, e-mail, acho que CPF também, se os espíritos não me enganam e a verdade não me mente, até CPF. Pede. Pois é por isso. Juro que a gente não vai vender essas informações para nenhuma empresa de conta, de banco, essas coisas, viu? Deixa eu fazer outra pergunta, então, já que o senhor tocou nisso. Por exemplo, as aulas que já foram gravadas, que está lá no EJA, se a gente assistir, como é que você vai saber e poder dar o certificado? Ou é só das que virão ainda? Não, o certificado é da participação presencial. Aqui, agora. Entende? Tá bom. Você veio aqui e registrou sua presença, botou seu nome no formulário, beleza. Se você digamos que você não tivesse aqui hoje, mas assistiu lá no YouTube, tá, você adquiriu, né, essas informações, se divertiu, etc., mas não vai receber, né, digamos assim, não vai contabilizar a sua presença porque você não estava aqui presente, né? É nesse sentido aí. Beleza? Tá claro? Priscila Santos, eu não sei quem é, levantou o braço. Priscila, uma Priscila Santos está querendo falar com você, vai. Não, eu lembrei agora de uma série de vídeos que falam sobre educação democrática e que mostram várias escolas pelo Brasil muito legais e que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Existe uma plataforma chamada Videocamp, que ela é uma plataforma de vídeos gratuitos que vocês podem assistir de casa. E nela tem uma série chamada Corações e Mentes, Escolas que Transformam. São 4 episódios. Um deles, eu até conheço ele porque num deles eu apareço falando dessa escola que eu trabalhava antes. Ele foi gravado acho que em 2016 ou 2017. 2018, ó. Não, ele foi gravado em 2016 ou 2017. Ele é de 2018, mas... E aí eles aparecem várias, então aparece a desembargadora Moni Lima, que é uma escola que eu falei, aparece a escola que eu trabalhava, e eles vão falando sobre a questão da autonomia e sobre formas diferentes, não tradicionais de se trabalhar em escola. E aparece a escola na Bahia, aparece uma escola incrível no interior do Pernambuco, tem uma escola do Ceará também maravilhosa, então, de escolas de níveis educacionais diferentes, é muito legal. Eu vou colocar aqui, Evelyn. Obrigada, professora. E aí, galera? Se não tem mais o que falar, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vou aguardar só a Priscila botar a série Corações e Mentes aqui no chat. Botou já? Botou. Corações e Mentes, é também o título de uma música que me formou como pessoa, do Titãs, do álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. O álbum todo é muito bom. Quem não conhece, conheça, assista, se divirta, se forme e vire uma pessoa melhor. Pois é. Então, galera, acho que por hoje é só, né? Então, Priscila, nossa, quando eu for para São Paulo, eu quero crer
Eita, Pedro Teixeira levantou a mão. Ele já estava vendo. Ele vai terminar a live. Pois não, Pedro, vai. Bom, Pedro, você levantou, deslevantou. Então, quando eu for para São Paulo, mulher, vou levar uma rapadura para você lembrar do Nordeste, tá certo? Mas se você preferir uma outra coisa também, eu dou um jeito de levar, desde que o avião segurar a história. Muito obrigado, maravilhosa a sua exposição. Acho que a gente aprendeu muito. Isso, Rebeca, um saco de rapadura lá de Jucurutu, né? Queijo de coalho de Caicó, por que não, né? Muito bem. Quero agradecer imensamente. Certamente, se você tivesse aqui conosco presencialmente, você ia sair daqui com essas comidinhas, né? Mas fazer o quê, né? Então, quero agradecer. Você foi muito maravilhosa, né? Foi incrível mesmo. Estou aí com Letícia. A gente vai efetivamente, né, se voltar a isso daí. É bom que você saiba o seguinte: o pessoal da turma de pedagogia, né? A nossa proposta é que esse pessoal, ao final do nosso componente curricular, eles confeccionem um projeto de ensino, né? Então, assim, ouvir, né, se voltar ao que você trouxe, certamente colaborará muito para que o pessoal vá confeccionando um projeto de ensino para a EJA, né, claro, lembrando sempre que é para a EJA, um projeto de ensino com várias sensibilidades ligadas a partir da sua fala. Eu acho que o fundamental é nisso, né? Não é que a gente vá repetir, porque é impossível repetir. Eu sempre digo, a pedagogia, o trabalho do professor tem uma dimensão de artesanato que a gente às vezes esquece, né? Não tem BNCC no mundo que molde. A gente dá aula um dia, aí a gente pensa que aquela aula, no outro dia a gente faz outra coisa. Então tem uma dimensão artesanal. Então, eu acho que o grande aprendizado que a gente tem, assim, mais genérico, é de ficar com as sensibilidades ligadas a partir do que você trouxe. O que você traz liga a nossa sensibilidade, para que a gente possa estar atento a várias questões, né? Alguém levantou, eu acho que foi Márcia, que levantou o braço aí. Pois não, Márcia, diga aí. Desculpe o atraso, mas boa tarde a todos, boa tarde, professora. Com Boa certeza tarde. foi uma Priscila, fala Márcia é a muito... mulher que manda em Liceu, viu? Quem diz isso é Alessandro. Eu ainda não assumi isso. Até porque a minha perspectiva de ação é inclusiva, viu, professora Fila? Sem Eu sou enganação do professor manicata, é por Alessandro. isso. Mas eu o trato muito bem. Professora Priscila, a pergunta que eu fiz lá no momento em que eu entrei, sobre como a escola democrática, especialmente a que você trabalha, se volta para a ação inclusiva. E eu fiz essa pergunta porque isso tem me, usar uma expressão do professor Alessandro, aperreado um bocado, porque essas são as angústias dos alunos da EJA. Eu trabalho numa escola aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, a escola Ulisses de Góes, e não tem por que comentar sobre a grande lacuna que se criou nesse tempo de pandemia, né? E agora nós voltamos para o cumprimento de 2021 em um semestre. E nós fizemos uma reunião segunda-feira com os alunos. Muitos se apresentaram, acessaram a Sala Meet, isso foi muito bacana. Mas a gente está vivenciando agora em Natal a determinação de fechamento de salas de aula se não houver pelo menos 28 alunos. E nessa conversa, muitos que foram remanejados estavam nos falando como que eu vou chegar a um nível, por exemplo, 3 ou 4, eu não sei ler. Isso me fez pensar na inclusão, né? E em ideias para poder
de fato, montar esse projeto que a gente muito diz que, agora isso é uma particularidade minha, que se trata de uma escola de ação inclusiva, mas quando um aluno vem nos dizer isso, e se ele é aluno da EJA há 2 ou 3 anos, essa escola não foi inclusiva para ele, porque não considerou essa desabilidade ainda dele. Então, é um comentário que eu faço, mas ainda com muita inquietação. Eu sou uma pessoa inquieta no sentido de ver as coisas se moverem num tempo de muita truculência, né? Então, é só uma fala minha diante do que a gente tem assistido no cenário da EJA e para a EJA. Obrigada. Ok, Márcia, obrigado, querida. Eu me permito essas brincadeiras com Márcia porque a gente se conhece há muito tempo. Não repitam isso em casa, hein? Meninos e meninas aí que são... Não repitam isso em casa, não repliquem isso. Bom, pessoal, então, obrigado. Priscila, se você quiser falar alguma coisa, beleza, né? Fique à vontade. De minha parte, a gente encerra com esses agradecimentos, né? A participação de todos, a sua preciosa contribuição, né? E vamos ver aí, né, o que é que a gente pode desenvolver mais, né? Você traz muitos desafios para a gente, na verdade. Eu queria só agradecer mais uma vez, agradecer todo mundo que participou, falar que, obviamente, que é uma honra para mim estar aqui falando para vocês, e falar que eu estou sempre disponível, assim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas quiser me manda e-mail, quiser conversar mais, quiser mais referência, me manda e-mail que eu respondo, e estou sempre disponível para conversar com quem quiser conversar sobre educação. Eu amo fazer isso, eu tenho muitas angústias e conversar é a minha forma de lidar com elas, então qualquer um que quiser conversar, a Mércia também, se quiser pensar em alguma coisa junto com os alunos, estou sempre disponível, assim, dentro das minhas limitações de tempo, no que eu puder fazer, estou aqui para isso. Obrigada. Beleza, pessoal. Então, vou fechando aqui, tá certo? Vou interromper a gravação, né? Ótimo, porque pegaram até meus ridículos, a gravação vai pegar até meus ridículos, mas tudo bem, estamos aí, é para isso mesmo. Priscila, entraremos em contato em breve. Tchau, querida. Muito obrigada.